Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Carlos Drummond de Andrade. Sérgio, em algum momento da sua vida, você foi refém da felicidade? Ficou projetando ela, buscando-a, e na verdade ela estava logo ali, ó, logo abaixo dos seus pés? Bom, prazer estar aqui com você, Dal Bosco, muito bom, obrigado pelo convite. Eu acho que nós somos reféns da felicidade a vida inteira. A felicidade é uma busca constante, permanente, às vezes, ou muitas vezes até inatingível, né? E acho que talvez o grande propósito da vida humana é a busca da felicidade. E que bom que a gente é refém da felicidade. Eu sou um eterno refém. Você é mais feliz, né, da felicidade hoje, né, ou foi no passado? Ou, em outro sentido, você foi mais refém da felicidade, né? E talvez é o sinônimo da tristeza isso, no passado ou agora. Não, eu acho que a felicidade, primeiro que, como eu falei, é uma busca constante, né? Então eu prefiro dizer que eu sou refém da felicidade no futuro, tá? E os momentos de felicidade que eu tive ao longo da minha vida, da minha carreira, só serviram para mostrar como é essa busca constante e incessante, né? Claro que o paradoxo da felicidade é a tristeza, e aquela coisa da noite e do dia, do claro e do escuro, do sim e do não, uma não existe sem a outra, né? E se for preciso a gente buscar a felicidade de uma maneira constante e permanente, é preciso a gente também refletir sobre os momentos de tristeza e falar assim, aonde foi que eu errei? Né? Porque se eu estou triste ou eu sou triste em algum momento da vida, eu entendo que é uma consequência de uma escolha, de algum ato seu, e o que eu faço para aprender com isso, buscando sempre ser mais feliz. Aqui eu entro num ponto, porque há momentos na nossa vida que a gente talvez seja um tanto distraído. E de repente a gente percebe que já passou e não dá mais tempo de resgatar ou de fazer diferente, o que poderia nos trazer uma maior felicidade. Na sua jornada, quando foi o momento que você mais foi distraído na sua vida? Puxa vida, Dal Bosco, acho que são muitos momentos, né? E é um aprendizado constante, porque às vezes você está distraído das coisas da vida e não percebe. Você só percebe quando chegou a consequência. Fala assim, puxa vida, eu pisei na bola, eu deixei de fazer alguma coisa que era importante naquele momento, ou relevei alguma situação, mas aí já passou, né? O tempo ele é implacável, né? O tempo é a única coisa que não tem retorno. É finito. É finito, não tem retorno, né? Todas as outras coisas, dinheiro, amizade, busca da felicidade, tudo isso é possível você resgatar a partir dos aprendizados, das experiências não tão boas. Mas o tempo passou, né? O minuto anterior ao que nós estamos conversando aqui já passou, né? Como que eu aproveitei melhor esse momento, esse minuto? Porque não vai ter a segunda oportunidade, né? Então, assim, momentos infelizes, de tristeza, de insucesso, foram muitos, né? Aliás, diz dentro da psicologia positiva, né, da liderança positiva, de que hoje, né, na vida normal, talvez para cada 7, 8 momentos de tristeza, de infelicidade, a gente tem 2 ou 3 momentos de felicidade. É preciso inverter esta equação. Não simplesmente não sendo feliz, mas procurando ser mais feliz, procurando mais o acerto, né? Procurando mais a consequência de uma escolha que leve você a uma vida um pouco mais plena, né? Mais boa, como dizem os estoicos, inclusive, né? Existe uma frase, né, que se prega na sociedade como uma máxima, né, no sentido de viva cada dia como fosse o seu último. Bom, mas se fosse assim, eu acredito que poucos pagariam os boletos que tem para quitar essa semana e aproveitar ao máximo hoje nas coisas que gostam, e com certeza não é pagar, né, o tal do carnê. Uhum. Dentro disso, algumas frases talvez lhe imputaram na sua vida e que hoje, com a sua maturidade, com o aumento de consciência, você percebe tipo, caramba, Dal Bosco, me contaram uma mentira por muito tempo na vida. Lembra de alguma mentira que talvez você acreditava na vida lá no passado e hoje você fala assim, hoje eu penso de uma maneira diferente, Dal Bosco. Como eu fui educado, como eu fui ensinado, ou como no meio profissional, inclusive me diziam que existia uma determinada verdade absoluta, mas hoje eu percebi que existe uma outra verdade. Poxa vida, né?
É uma pergunta um pouco difícil. Acho que tem muitas frases, né, muitos pensamentos, muitos paradigmas que a gente recebe, né, da cultura, da educação, da formação, que aos poucos você vai tendo a oportunidade de questionar, né, de colocar em xeque se aquilo realmente é verdade. Ou se serviu para você num determinado momento, né? Então essa coisa, por exemplo, que você falou agora há pouco, viva a sua vida como se fosse o último dia, né? Eu prefiro dizer que eu vou viver a minha vida como se fosse o penúltimo dia, né? Porque o último não cabe a mim, né? Eu não sei, eu sei que eu sou finito, é a única certeza que a gente tem, né? Então eu prefiro viver como se fosse o penúltimo, porque sempre vai ter um dia a mais, né? Agora, frases assim que a gente fala assim, poxa vida, não era exatamente uma mentira, mas talvez fosse um exagero, né? No mundo corporativo, por exemplo, a gente vem sendo treinado e acostumado durante muito tempo a encarar, eu que sou da área de recursos humanos há tantos anos, né, a falar assim, né, as pessoas são o ativo mais importante da empresa, né? Essa é uma máxima. Somos uma família. Somos uma família, vista a camisa, né? Então são frases, são lugares prontos que têm pouquíssimo significado e que têm pouquíssima aplicação prática, né? Então as pessoas são o ativo mais importante da empresa. As pessoas, na verdade, são as únicas coisas importantes. Não são ativos, né? Então, essa, por exemplo, na minha carreira profissional, no meu exercício da liderança e tudo, é uma coisa que eu olho assim e falo, poxa vida, né? Isso é um pouco de... Não diria que é uma mentira, né? Mas eu diria que é uma... Family washing. Isso, é uma tentativa, né, de você transformar alguma coisa que realmente é importante para as pessoas verem, para as pessoas entenderem que elas são realmente as mais importantes. Elas são únicas, né? Então, acho que essa é uma frase que me ocorre agora, assim, que eu questiono todos os dias, né? Todos os dias. Sérgio, eu costumo dizer que na nossa vida a gente tem alguns abismos, ou melhor, alguns sacos sem fundo, onde a gente fica buscando aquilo ali e não tem fim, porque parece que sempre existe algo a mais que eu não conquistei e que aquilo pode me trazer uma infelicidade. O dinheiro é um dos sacos sem fundo, porque se você mirar só no dinheiro, né, sempre terá alguém mais rico, com um carro melhor, com a casa melhor, e você fica muito comparando o outro e começa o seu dia, inclusive, tendo esse tipo de atitude e pouco cuidando do seu próprio tempo. Quais são alguns sacos sem fundo, né, que você, lá no passado, talvez na sua juventude, acreditava que aquilo era sinônimo da própria felicidade e você viu o seguinte, caramba, talvez eu tenha que ser um pouco louco, né? Romper um pouco do que me dizem por aí e que talvez a minha felicidade eu encontre em um outro lado. Eu acho que desde sempre, na carreira, na vida, a gente é chamado a se comparar com outros. A gente sempre tem alguma referência como parâmetro, né? E eu acho isso absolutamente normal, e acho que a gente tem que ter referências mesmo, né? Mas a referência, como o próprio termo diz, é apenas talvez uma medida de comparação, mas não uma medida que determina o teu sucesso onde você precisa chegar. Então, num determinado momento da minha vida e da minha carreira, a minha referência passou a ser eu mesmo. Entendeu? Claro que eu tenho exemplos positivos, negativos, eu tenho gurus, eu tenho mentores que me ajudam numa série de coisas da vida, mas a minha referência sou eu mesmo. Então, aquela coisa que você falou, ter mais dinheiro do que fulano. Não, eu preciso ter aquilo que é suficiente para mim. Ser mais do que o outro ou ter mais sucesso do que o outro. Não, eu busco aquilo que eu entendo que é o necessário para mim. Autocomparação. Isso. Assim, sempre vai ter alguém, se eu me comparar com outras pessoas, sempre vai ter alguém sobre essa pessoa eu posso ter algum tipo de vantagem, e tem alguém que eu tenho algum tipo de desvantagem. Mas isso não pode ser ruim para mim. Eu não posso me sentir melhor do que alguém porque eu consigo alguma coisa diferente, mais positiva, e também não sou menos do que ninguém que tem, né, uma série de situações de vida pessoal superiores à minha condição, né? Eu acho que o mundo, como ele é hoje, a gente está sempre em busca de mais.
mais informação, mais conhecimento, mais recurso, mais patrimônio, mais ativo, E o comparar mais vende. sucesso. Essa busca, assim, a gente sempre fala isso, né, Dom Bosco? A rede social é carregada de pessoas felizes. Na rede social só tem gente de sucesso. Né? E no Instagram, cada vez mais somos diferentes da nossa foto de RG. Isso. E cada vez mais a gente quer se parecer com o outro. Pois é. E assim, eu acho que esse é um grande erro, né? Se eu tiver aqui que dizer alguma coisa para alguém, assim, só se compare a você mesmo. Você só é capaz de ser o que você realmente se dispõe a ser. Sempre vai ter alguém que vai querer ser mais do que você, não tem problema nenhum. E sempre vão existir pessoas que não vão atingir o nível de sucesso, de excelência e de conquista que você tem. Seja você mesmo, né? Goste do que você tem. Cuide do que você tem. Não queira gostar do que você não tem, né? Se for realmente importante, busque, conquiste, né? Eu acho que é isso. Esse mundo de hoje ele está sempre em busca de algo mais, do carro melhor, da posição melhor, de ter mais likes na internet, de ter mais seguidores. Não é isso que define você. O que define você é o propósito que você tem e como você age no dia a dia para chegar lá. No final da vida, você vai ter que fazer esse balanço. E o balanço não vai ser medido por likes, né? O balanço vai ser medido por aquilo que você traz dentro de você, desta auto-percepção, do nível de autoconhecimento, de como você se avalia. E, eventualmente, lógico, é importante também o legado que você deixa. Alguém fala assim para mim, poxa vida, foi legal conhecer o Sérgio. Qual é o maior legado que você acredita que vai deixar na vida das pessoas? O maior ensinamento? A gente não estava recebendo. A gente ter amizade, né? Conviver com as pessoas, tratar as pessoas bem e eu passo para a família também. O mesmo que eu sou, eu passo para eles. Até negócio assim, pagar alguma coisa. Eu digo, recebeu, paga as dívidas, depois o que sobrar é lucro. Sérgio, se a gente tivesse uma câmera escondida no seu velório, né, o que você gostaria de ouvir as pessoas dizendo? Porque no velório eu digo que é um dos ambientes mais mentirosos que a gente pode presenciar. Em vida, se for velório de outro, né? Em morte, caso a gente já foi dessa para outra, independente do que seja outra e se existe outra, em função do que cada um crê. Mas se você pudesse ver, né, esse Big Brother celestial, vamos dizer assim, o que você gostaria de ouvir que falassem sobre você? Eu acho que o que eu gostaria é que as pessoas festejassem aquele momento, né? Não a morte, a passagem, mas festejassem o fato de uma vida que chega ao fim, mas que deixou para alguma pessoa ou para um conjunto de pessoas algo positivo. E o que na sua opinião, então, é a vida? Está parecendo provocações, né? Do Marcelo Taz, do Abujanra, antigamente, Abujanra, né? Falecido Abujanra. A vida para mim é algo finito. Só que o Abujanra perguntava 3 vezes. 3 vezes. O que é a vida para você? O que é a vida? O Marcelo Taz faz isso no programa dele agora, sim, baseado, né, no Abujanra. Teve uma com o Clóvis de Barros. E o Clóvis de Barros, eu acho que ele já deve fazer uns 10 anos, ele algo assim. Clóvis. E o Clóvis já estava, eu acho, já mais incomodado ali dentro do negócio. Porque ele perguntou 3 vezes. E depois eu vi uma entrevista mais recente, tipo, e aí quando o Abujanra perguntou para você lá 3 vezes o que era a vida, ele falou, porra, eu devia ter respondido tal coisa, tipo, mas adivinha a maturidade dele hoje, comparar dele se comparando, né? Não comparando ao outro, mas se comparando, né, de uma entrevista há uma década com agora, e como talvez vai mudando essa nossa percepção do que é a vida e também do que é a morte. Uhum. Para mim a vida é isso, a vida é algo que tem data de validade, tem começo, meio e fim. A vida é a única coisa que a gente sabe que vai acabar, né? Então para mim a vida é isso, é algo finito, eu tenho uma data de validade, que eu felizmente não sei qual é, e que eu tenho que vivê-la como se fosse o penúltimo dia. E o que acabou na sua vida que não estava programado e que no começo foi um grande susto, um grande espanto, deu talvez até uma dor ou uma infelicidade, e depois você deu graças a Deus, se crê em Deus, de que aquilo aconteceu? Eu acho que tem muitas situações, Dom Bosco. Acho que você passa na vida, e que faz parte da natureza da vida, você passa por perdas constantes.
né? Então você perde um ente querido, você perde um amigo, você perde um emprego, você perde uma oportunidade, você deixa passar uma oportunidade, você comete um erro, você toma uma decisão errada. Então a vida assim é recheada de momentos de perda e que você olha para o instante seguinte e fala assim, poxa vida, se eu tivesse feito de outra maneira, talvez isso não tivesse acontecido. E dada a finitude, eu encaro assim, bom, não tem a segunda oportunidade. Né? O que eu aprendi com aquilo para que perdas parecidas com esta que ainda vão acontecer e que eu não sei quais são, possam ter um impacto não menor, né, mas um impacto mais positivo ou mais produtivo, né, que nem tudo que é produtivo é positivo, né, na sua vida. Então, assim, eu acho que tem números. Teve situações em que eu, por exemplo, saí de um emprego, né, paralisei um momento da minha carreira e que lá na frente eu falei assim, poxa vida, eu poderia ter feito diferente. O que poderia ter feito diferente? Às vezes a questão de você lidar com a sua própria personalidade. Então, em carreira, por exemplo, ou na vida pessoal, existem momentos em que você fala assim, deu, né, basta. Por mais que eu tenha vantagens ou ganhos aqui nesta situação, não dá mais, eu tenho que virar a página. Tá? E você toma a decisão e vira a página. Não de maneira inconsequente, sempre, para mim, pelo menos, sempre pensado. Maneira né? consciente. Consciente. Né? E lá na frente você fala assim, poxa vida, eu podia ter gerenciado aquela situação de uma maneira diferente. Não que eu não virasse a página, né? Mas talvez eu virasse a página num tempo diferente ou de uma forma diferente, né? No sentido de ter menos perdas, seja nos relacionamentos, seja na reconstrução do momento seguinte, né? Então, eu acho que são vários os momentos em que eu tive isso, e de carreira principalmente eu me lembro bem, de algumas situações que depois de algum tempo eu falo assim, poxa vida, eu podia ter lidado com isso melhor. Né? Talvez eu tomasse até a mesma decisão, mas de uma maneira conscientemente mais madura, talvez mais aprofundada, que poderia até implicar na tomada de decisão naquele momento. Tá? Sérgio, se a gente for comparar as gerações mais novas, principalmente Z e Alpha, tem uma carga de propósito em bebidas. Elas, algo que no Baby Boomer X e Y foi um tanto deixado de lado. Ou seja, trabalhava-se. Né? E talvez, para muitos, você tinha a condição de ser feliz no terceiro para o quarto ciclo profissional. Quando você fizer 65, 70 anos, aí você vai ser feliz comprando uma casa de praia, seja lá onde é que for. A geração mais nova, ela é mais abrupta no sentido de quero e não quero. Isso daqui me significa ou não. E dentro disso a gente tem vantagens e desvantagens. Claro. Temos vantagens no sentido de bacana, atitude de isso aqui não me serve, então eu não vou tolerar e não deixo chegar a um nível de estresse que poderia me saturar. Por outro lado, muitas vezes isso é feito de um modo onde a comunicação não é o grande ponto forte. Né? Você tem uma grande experiência de décadas como gestor de empresas, como gestor de RH, como gestor da sua própria marca pessoal. E o que você compara de forma mais brutal, talvez, entre as gerações mais antigas para essas mais novas? Qual é a característica, positiva ou negativa, quando a gente compara, né, esses dois eixos? Esse é um tema, Dal Bosco, que confesso que eu estou desenvolvendo. Eu estou tentando me aprofundar. E uma das coisas... A gente está todo mundo tentando entender. E uma das coisas que eu acho que é uma armadilha é a comparação. Quando você compara X com Y, Baby Boomer com Y, comparar gerações. É claro que é natural que a gente compare. Nada contra isso. Mas eu acho que a comparação pode levar a uma análise crítica de guerra, inclusive. De guerra, ou que na comparação você vai perder um pouco da dimensão das gerações. Outro dia, inclusive, eu estava ministrando um treinamento e uma pessoa foi muito legal quando ela disse assim, poxa vida, eu também, né, comparando com a geração Z, eu também já fui um pouco parecido com eles. Quando eu era geração Z no início, ou a geração Y, ou um Baby Boomer no início, ou um X, eu também já fui assim.
A geração anterior também me criticava que a minha perspectiva, os meus valores eram diferentes. Então, como é que a gente agora critica uma nova geração? Né? Eu acho, de novo, né, eu ainda estou desenvolvendo isso, né? Preciso de aprender muito sobre isso, conversar com pessoas como você, por exemplo, para a gente levar essa discussão um pouco mais a fundo, deixando a comparação. As gerações têm características, né? Têm valores. E a partir dessas características e desses valores, a gente define quais são as minhas prioridades. Então, claro, eu sou do baby boomer para o X, né? Uma transição. Estou ali no meio. Às vezes eu sou baby boomer, às vezes eu sou X. E realmente, no começo, como eu construí a minha história, era de fazer uma carreira, de estudar, de ter uma projeção. Eu sempre me vi ocupando uma posição de liderança, sempre, desde o início. Talvez até inconsciente. Hoje eu interpreto isto. Sempre quis ter um melhor salário, ter a minha casa própria, ter a minha casa na praia, ter um bom carro, viajar. Isso sempre esteve no escopo dos meus objetivos, das minhas metas. Ser feliz, não é? Ter família, ser um cara bacana, considerado pelos amigos. Então, isso é característica dessa geração. Não tem nada de errado nisso. A base da pirâmide de Maslow tatuada no braço. Isso, exato. Né? Então, assim, não tem problema nenhum. Aí, quando a gente pega a geração Z agora, ou a alfa que está chegando, a gente fala assim, poxa, essas pessoas não têm compromisso. Essas pessoas não querem saber dos boletos para pagar no final do mês, porque afinal moram na casa dos pais até 30 e poucos anos. Mas será que a geração Woodstock tinha? Então, pois é, mas assim, não é essa a questão. A questão é que a gente tem que entender os valores dessa geração que vão compor os valores de uma sociedade que está em permanente transformação. Se eu ficar só na comparação, eu vou achar coisas boas e coisas ruins de um e de outro. E não vou sair do lugar. Então, assim, o que eu acho, assim como eu, da minha geração, eu fui ajudado pelas gerações anteriores a colocar um pouquinho a cabeça no lugar e entender algumas coisas que a minha idade não permitia, eu acho que cabe a nós não mudar as gerações novas. Esquece. Eles não vão ser mudados. Eles têm as características deles. Cabe a nós mostrar que o mundo, ainda que em constante mudança, em constante transição, o mundo tem um roteiro. E que esse roteiro vai ser seguido. A história da humanidade mostra isso. Desde os tempos de Homem das Cavernas, de caçadores e coletores, nós passamos por um roteiro. Um roteiro que você sabe mais ou menos qual vai ser a próxima fase. Então, por exemplo, eu tenho feito mentorias para pessoas da geração Z e eu falo para eles assim, cara, você vai viver mais de 100 anos. A ciência vai te dar essa possibilidade. Você tem 20, 25. O que você vai fazer com isso? Aí a pessoa olha para mim assim e fala, 100 anos? Cara, você vai viver 100 anos. O que você vai fazer com 75 anos que resta da sua vida? Né? Como você mesmo já escreveu sobre isso, a gente vai ter 4, 5 carreiras ao longo da vida. Como é que você vai lidar com isso? Tudo bem, você quer qualidade de vida, você quer menos dinheiro, né? Menos bens e mais qualidade de vida, que bacana, mas qual é a consequência disso para a sua vida? E é uma pergunta que eu não tenho resposta. É uma inversão, vamos dizer assim, da própria pirâmide de Maslow, onde o bem-estar, a autoestima, muitas vezes ela é antecipada à sobrevivência. Princípios de sobrevivência e de segurança. Isso. E que, em algum momento, vão cobrar a conta. Também. Vão cobrar a conta. A conta vai chegar. Isso a gente sabe. Então, assim, na questão das novas gerações, eu tomo muito cuidado para não fazer estas comparações, para a gente não cair numa crítica vazia. Essa geração é descomprometida. Eu ouço isso em todas as organizações que eu vou. Como engajar e comprometer a geração Z? Assim, talvez o caminho seja um pouco diferente. É como descobrir quais são os valores dessa geração e como eu posso penetrar através da comunicação, como você falou, como eu posso penetrar nessas características de personalidade e de valores, para poder fazê-los entender que bacana o equilíbrio de vida e trabalho, mas você tem boletos para pagar. Sérgio, seu livro foi um sucesso no Brasil, aqui na minha câmera fechada, né? Os loucos geram mais resultados. Qual é o momento da sua vida que você foi mais louco, quebrou regras e talvez até a patota, o grupinho ao entorno dizia que, tipo, esse cara vai se quebrar todo e mais valeu a pena ser um
maluco talvez, beleza. Uhum. Dal Bosco, assim, foi muito interessante o processo de criação do livro, né? Um desafio e um convite do Lupa, com quem eu trabalhei muito tempo junto, e assim, depois que eu comecei a entender o conceito do louco, é que eu descobri que eu sou um louco, né? E tive vários momentos da minha carreira que mostram isto, e da minha vida pessoal também. Teve uma coisa, eu construí a minha carreira sempre buscando oportunidades de crescimento. Assim, eu nunca tive plano de carreira, apesar de defender isto, né? Planejamento estratégico, você tem que botar no papel a sua visão, missão. Claro que isso estava dentro de mim, o que eu queria ser, mas eu nunca pus no papel assim de maneira mais estruturada. A gente controla, eu costumo dizer nas palestras, a gente controla plano estratégico empresarial, KPIs, OKRs, sim. etc. Mas grande parte das pessoas não tem isso para a própria marca pessoal. Perfeito. Não se vê como uma empresa. Isso. E assim, até aprendi com você, né, no nosso processo de mentoria, a ter isso um pouco mais estruturado. Mas assim, a única coisa na minha carreira, desde o início, que eu sabia que eu queria era deixar um legado para as pessoas e aprender cada vez mais. A consequência era eu ocupar uma posição melhor, eu ganhar um salário melhor, eu ter a possibilidade de conhecer pessoas diferentes, outras empresas, eu trabalhei em vários segmentos, várias empresas diferentes, e este processo de carreira, sempre eu fui muito criticado pelos meus amigos e pelas pessoas próximas. Você fica pulando de galho em galho, você nunca fica mais do que 4, 5 anos numa empresa, você já está buscando uma coisa diferente, sossega aí. Era o pensamento típico baby boomer. Isso, fica lá, né? Falei para assim... O nome da empresa é o seu sobrenome a partir de agora, o fulano da empresa X. Isso, não, eu olhava assim e falava, não, mas veja bem, a empresa não tem a obrigação de atender os meus anseios de carreira. Ela não tem que me dar isso, eu tenho que procurar isso. Se for aqui ou em outra empresa, eu vou buscar. Eu vou buscar onde a oportunidade está. As portas não se fechavam, mas eu forçava a abertura de outras. E mudava de trabalho. E as pessoas achavam que isso ia destruir a minha carreira. Que você era louco. Então eu era louco de fazer isso. Não, sossega aí. Minha mulher mesmo falava, sossega aí o facho e tal. E eu buscava uma outra oportunidade. Quantas vezes aconteceu de eu pedir demissão de uma empresa e o meu chefe disse assim, surpreso, mas o que está faltando para você? Me disse que a gente dá. Eu falei, não, o que está faltando para mim não está aqui, está em outro lugar. E eu já descobri. Estou indo. Isso é espetacular. Eu já descobri. Porque quando você prepara a sua saída, porque o problema é quando a pessoa ela não estava esperando aquela saída, por exemplo, uma demissão, e também não veio preparando a sua própria marca pessoal para fazer esse onboarding na nova jornada profissional. Sim. E aí, assim, quem procura acha, né? Já disse. Essa é uma boa frase, porque você me perguntou agora há pouco, que eu acho que ainda vale a pena. Quem procura acha. E eu buscava uma outra oportunidade. Claro que você também me perguntou agora há pouco, né? Alguns momentos em que eu, podia ter feito diferente. Também teve esses momentos. Eu mudava e eu falava assim, talvez eu pudesse ter ficado mais um tempo, aproveitado uma outra oportunidade. O que eu consegui lá fora, talvez eu conseguisse aqui. Se você tem essa sensação é porque você está vivo. Isso, então assim, né? Claro que eu ficava pensando isso. Nem tudo, eu não acho que tomei todas as decisões certas. Eu tomei várias decisões certas, mas tomei várias erradas também. Tá? Então esses foram momentos em que eu acho que o louco que está muito descrito no livro. Tá? E teve mais um momento de inflexão da minha carreira, que aí realmente eu falei, poxa vida, quando eu comecei a escrever o livro com o Lupa, falei, e está escrito no livro inclusive, eu sou louco. E eu usei esta frase quando eu era gerente de RH de uma fábrica, da fábrica de fogões da Brastemp, houve uma reestruturação na fábrica, o gerente geral da fábrica me chamou e falou, estou promovendo uma mudança na fábrica e você vai sair do RH e você vai assumir a gerência da fábrica, da produção, né? Da produção de fogões. 1.200 operários. Né? E eu olhei para ele e falei, mas por que eu? Ele falou, porque você disse que quer conhecer o negócio da empresa. A melhor maneira de conhecer o negócio é gerenciar a fábrica. E você é o cara que a empresa precisa nesse momento. E eu disse para ele assim, falei, olha, o Freitas, um grande amigo meu, um guru, um cara inestimável na minha carreira. E eu falei, eu não sei quem é mais louco. Falei assim mesmo. Você de me colocar nessa situação ou eu de aceitar. E foram 3 anos incríveis da minha vida profissional.
e da minha vida pessoal, porque eu saí de uma zona de conforto para ir para uma coisa absolutamente nova. A linha de frente ensina muito. Mas que eu tinha plena consciência de que eu era capaz de fazer com a ajuda das pessoas. Né? Porque eu não era engenheiro, não sou engenheiro, eu sabia que entrava uma chapa e saía um fogão. E aqui vem uma questão que eu ia entrar logo, Sérgio, porque você trabalhou muitos segmentos, diferentes funções também nas últimas décadas. Mas há algo em comum independente do CNPJ. O que é isto? Liderança. A busca que eu sempre tive na minha carreira, em alguns momentos eu não sabia disso, né? A busca de tentar liderar a minha própria vida e a partir daí a minha própria carreira. E a partir daí a consequência era que eu tinha que liderar outras pessoas. Então, a cada mudança na minha carreira, a minha busca era: eu quero fazer algo diferente, eu quero experimentar um segmento diferente, mas eu quero estar numa posição que me permita compartilhar, aprender com as pessoas. Sérgio... Eu acho que isso, na época eu não sabia. Eu nunca me preparei para ser chefe, mas eu acabei, num determinado momento da minha carreira, eu acabei virando chefe e nunca mais deixei essa posição. Depois, mais tarde, é que eu descobri que eu estava, na verdade, de uma maneira ainda não muito consciente, pautando a minha carreira para esse tipo de caminho, de jornada. Há pouco nós falávamos que é difícil tomar toda decisão 100% assertiva como havíamos planejado ou como gostaríamos. E dentro dessa construção, deste próprio aumento de consciência e, consequentemente, a nossa própria busca pela nossa excelência operacional, talvez se chame sabedoria, a gente falha várias vezes. E dentro disso, há vários arrependimentos que muitos manifestam. Mas qual foi o momento mais merda na sua vida? Tipo assim, caramba, talvez foi o meu pior dia profissional. Foi quando você demitiu alguém, quando você foi demitido, quando você viu que, putz, aqui não é o meu ambiente. No seu caso em específico, qual foi esse dia? Eu me lembro de uma passagem numa empresa e que eu precisava implantar lá uma área, né, um serviço para os funcionários. E eu estava muito convicto de que a escolha, né, daquele serviço não tinha sido a melhor escolha, né, da empresa, por uma série de razões. E ao invés de eu tentar... E era uma escolha que tinha sido tomada, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que aceitar aquela escolha e pronto. Era uma decisão que veio da direção da empresa, não cabia a mim não aceitar a escolha. Eu tinha que aceitar a escolha. Mas eu não aceitei. E isso só dificultou ainda mais o processo, né? Porque eu não consegui fazer com que as coisas acontecessem da forma como eu gostaria, como eu achava que era correto. Isso só foi gerando mais conflito, mais problemas entre os meus pares, com o meu superior, com o prestador do serviço. E com isso eu não cheguei a lugar nenhum. Resultado, eu perdi, né, a possibilidade de gerenciar aquele processo. Isso foi, né, passado para um outro executivo da empresa, o que me tirou toda a possibilidade de ainda assim continuar fazendo algum tipo de melhoria, né? E ficou a derrota, né? Mas muito mais porque eu não soube lidar com aquela questão. Eu fiquei, de novo, né, muito preso numa certeza minha de que a gente tinha feito a escolha errada do fornecedor. Mas já não era mais aquela questão. A questão era: como é que eu tiro desse fornecedor o melhor que ele pode dar dentro desse cenário? E eu não consegui fazer isso. Assim, simplesmente, né, hoje eu entendo melhor. Na época não, na época eu achava que eu estava correto. Mas hoje, se passar por uma situação como essa, eu vou me despir um pouco, né, dos meus, não dos princípios, mas de algumas convicções que eu tenho e falar assim: como é que eu posso tirar dessa decisão alguma coisa que seja melhor e não simplesmente ir contra a decisão, né? Se você pudesse voltar ao tempo, anos atrás, lá na adolescência, o que faria diferente? Eu mudaria, eu ia
estudar mais, ia trabalhar, ia buscar uma família, que o meu sonho é ter uma família. Por que você vê a família como exemplo? Você não tem filhos? Não. Eu vejo a família, eu acho que é a base de tudo, né? Você ter uma família unida é bom, né? Sérgio, dentro dessa sua própria construção em busca do aumento da consciência, vamos dizer assim, você passou por uma escada hierárquica corporativa, mas também em paralelo do seu aumento de consciência, inclusive do que você queria em termos de estilo de vida, inclusive de missão de vida. Quando foi o momento que você descobriu a sua missão? Ou seja, talvez o seu segundo nascimento. Se o primeiro foi lá após a gestação, mas eu digo que a gente nasce pela segunda vez quando a gente realmente descobre o nosso propósito e qual é o legado que quer construir. Existiu um dia que, caiu a ficha? Sendo que caiu a ficha é uma frase, inclusive, de Baby Boomers X e Y, porque se a gente falar para a geração Z e Alpha, eles não sabem nem o que é ficha, agora, o que a gente agora, usava assim, não, no orelhão. Saiu de caiu a ficha para inserir o cartão. Nem isso tem mais agora. Não, faz o Pix. Faz o Pix, Sabe, Dal Bosco, essa é uma pergunta que eu também me faço sempre, né? Quando é que teve essa virada de chave? Eu, sinceramente, eu não consigo identificar. Acho que teve vários momentos, né? Há um tempo atrás, né, fazendo até a mentoria com você, a gente fez um trabalho de descoberta do propósito, de tentar identificar melhor esse propósito e colocar no papel. Os seus valores. Os valores e tudo mais, né? E assim, né, o que eu descobri, né, é que sempre esteve lá o meu propósito. Sempre esteve lá. Eu que não sabia dar um nome para isso, né? Então, o meu grande objetivo de vida hoje, além de viver bem, né, buscar ser feliz, buscar ser melhor, são coisas muito pessoais, né? Mas que ajudam. Meu propósito é ajudar as pessoas a se desenvolver, né? Mas sempre esteve lá, né? Hoje eu olho para a minha infância, para a minha adolescência e sempre esteve lá. Eu sempre fiz isto. Era só assim, eu era um cara legal, um amigo legal, né? Um ombro amigo. As pessoas me procuravam, queriam conversar comigo, porque eu tinha sempre a palavra, né? Eu sempre tinha uma poesia para citar, eu escrevo poesias, eu sempre estudei muito, né, o pensamento das pessoas, mas assim, porque eu gostava de fazer isso, né? Não porque eu achava naquela época que isso tinha a ver com legado, com propósito, mas hoje, que a gente fala tanto disso, eu descobri que sempre esteve lá. E seus valores, em boa parte, vêm do berço familiar. Sim. E qual é a sua influência em termos do que sua mãe passou para você dentro disso? Eu costumo dizer, em termos de valores, que eu tenho 3 valores, 3 Hs, né? 2 deles que foram os 2 valores principais que os meus pais me passaram: honestidade e humildade. Tá? Honestidade no sentido de eu não quero ser mais do que ninguém, não quero ter nada que não é meu, e tenho que buscar isso de uma maneira ética e honesta. E humildade também, assim, ninguém é melhor do que eu não sou melhor do que ninguém, não é? Eu trato as pessoas como elas precisam ser tratadas, tá? E o terceiro H é humor, bom humor, né? Porque eu acho que mesmo nos momentos de tristeza, que fazem parte da vida, a gente tem que buscar alguma dose ali de alegria, né? de criatividade, de transformar um momento ruim em algum momento que tem alguma coisa ali de alegre, não de feliz, mas de alegre, tá? Então esses são os meus 3 principais valores. E eles também sempre estiveram lá, sempre, desde sempre. Hoje eu dou esse nome, né? Mas sempre estiveram comigo. Tá? Sérgio, e dentro da sua construção, vamos remeter lá à sua infância, adolescência, e você vem de uma cultura portuguesa, né? Se a gente for pegar esse sangue lusitano, né, o que ele lhe trouxe para a vida? Ou seja, o que aquelas raízes lhe ajudaram dentro da sua própria construção mental? Aqui é uma coisa, um parênteses, né? Porque a sociedade, a cultura portuguesa, tem algumas características, né? Principalmente da época dos meus pais e como eles foram criados e tudo. Então é uma sociedade mais autoritária, mais
como a gente diz hoje, comando e controle, né? Então, os pais sempre têm uma ascendência muito, muito grande sobre os filhos, a questão da disciplina, da educação, do respeito, de uma certa formalidade. Eu tenho para mim que a cultura portuguesa é uma cultura extremamente assertiva, né? Eles são muito objetivos, muito diretos ao ponto. Acho até que tem, às vezes, pouca demonstração de afeto e de carinho, como nós brasileiros temos. Porém, meus pais tiveram uma construção diferente com os filhos. Meus pais sempre foram muito amorosos. Meus pais sempre, ainda que com disciplina, mas eles nunca foram autoritários ao extremo. Eu não necessariamente precisava chamar meu pai de senhor, né? Nem minha mãe de senhora. Eu podia chamar de você, né? Eu chamava de senhor e de senhora por uma questão de formação ali, mas não era isso que era importante, né? Meus pais sempre me deram liberdade de escolha, né? Falando assim, olha, isso é com você, cara. Eu vou levar você até este ponto. Daqui para frente é com você. Eu dei a base para você, se vira. Mas apoiando. Coisa que eu não vi, por exemplo, dentro da minha família, eu não vi com a criação dos familiares mais próximos, a partir dos pais deles, né, irmãos e irmãs dos meus pais. Então, assim, tirando isso, o que o legado, né, da origem portuguesa deixa para mim? Um profundo respeito e um profundo amor pela história, né? Eu acho que a história é o principal legado que a gente tem da cultura e da sociedade. E quando eu digo história, tem os lados bons e os lados não tão bons da história, né? Como eu sou muito chegado, né, em dados históricos, né, eu gosto muito de história, e a história portuguesa é riquíssima, tá? E o respeito que eles têm à história é riquíssimo. Eu acho que essa é uma herança de um lugar que eu não nasci, mas de um lugar que eu tenho uma proximidade muito grande com a cultura deles, né, com a cultura portuguesa. Eu acho que foi isso. Acho que, de novo, né, meus pais, eles tiveram uma forma de criar os filhos diferente do que normalmente a família portuguesa tem, né? Sérgio, quando eu falo isso no Brasil, muitos me chamam de louco, fazendo até a própria correlação ao título do seu livro, mas um dos estilos musicais que eu mais gosto no mundo chama-se fado. O brasileiro é um tanto incomum. Estranho. Né? Estranho, porque na terra do samba, ouvir fado parece um tanto até depressivo, um tanto triste, ela vai. Mas se a sua vida fosse uma trilha sonora, vamos dizer assim, caramba, que música que seria? Ou, já que você vem do próprio poema, ou que poema seria? Uhum. Por incrível que pareça, né? Eu adoro fado, eu adoro música, desde que seja música boa, né? Tem coisas que a gente chama de música que não é. Mas, por incrível... Amália Rodrigues serve? Amália Rodrigues é incrível, é um ícone, né? Amália Rodrigues, eu canto as músicas dela de trás para frente, né? Desde muito pequeno. Isso é outra coisa, né? Porque meus pais ouviam fados, tinha lá, né, a vitrola em casa, né? E tinha lá uns LPs da Amália Rodrigues, que normalmente eu pedia para comprar, né? O meu irmão não era chegado nisso. Eu pedia para comprar e eu ouvia, e muitas pessoas ouvem a Amália Rodrigues, mas não entendem o que ela canta. Da forma como é cantar o fado e da forma como ela canta, né? Eu entendo tudo, eu sei as músicas de trás para frente e tal, mas assim, então fado para mim, claro que é presente, né? Assim como grandes nomes da MPB também estão muito presentes na minha história e fariam a trilha sonora da minha vida. Mas, por incrível que pareça, a minha música, a música que define a minha história, não é um fado e não é uma música brasileira. E sequer é de um cantor da língua portuguesa. A minha música chama-se My Way, na versão de Frank Sinatra, né? A minha carreira sempre foi construída assim, eu fiz do meu jeito. E a música My Way tem assim passagens que a primeira vez que eu ouvi esta música, eu comecei a prestar atenção, falei, nossa, tem alguma coisa aqui, que me arrepia inclusive, de que isto parece que foi escrito para mim. Então é uma música que eu sei decor em inglês, em português, né? Eu canto, eu ouço essa música constantemente, que me ajuda muito e que às vezes também me prejudica, né? Porque eu continuo insistindo em fazer as coisas do meu jeito. O meu plano de carreira que talvez não seja só isso. O foco no meu plano de vida. Uhum. Sérgio,
esse nosso episódio aqui, assim como um álbum da Amália, daria volume 1, 2, 3 e lá vai. E ganharia um legado de tanto conteúdo que a gente tem para compartilhar. Mas a gente tem que encerrar. Claro. E dentro desse encerramento, eu gostaria na sua câmera fechada, porque eu digo que convidados meus têm uma câmera especial, uma câmera só para eles. Existe alguma frase, própria ou não, que você possa citar, que de certa maneira gere reflexão, né? Que é uma frase que você gosta muito, que possa gerar reflexão nos nossos ouvintes, ou quem está aí nos vendo, mesmo que por imagem, dentro desse cenário, e que vai querer um gostinho de quero mais, ou vai pedir nos comentários, traz o cara de novo. Qual é a reflexão que você pode deixar ao final desse episódio? É uma frase que eu trago para mim, eu descobri ela meio sem querer, mas eu trago ela para mim assim desde sempre, serve muito para o meu campo de atuação principal hoje, que é a liderança. E eu, como estudo o tema liderança já há muito tempo, eu estava sempre em busca da melhor definição de liderança. Então existem N autores, pessoas fantásticas que definem liderança. E aí eu encontrei, num determinado momento da minha vida profissional e dos meus estudos sobre liderança, eu encontrei uma frase que para mim é definitiva, tá? Que diz o seguinte: um líder é o melhor quando apenas se sabe que ele existe. Não tão bom quando adorado, ruim quando temido, pior quando odiado. Mas de bom líder, quando o seu trabalho estiver terminado, a sua obra concluída, todos dirão, fomos nós que fizemos. Essa é uma frase que traz dentro dela coisas do tipo, o líder não é o melhor quando ele é amado ou adorado, né? Ele precisa ter um dado um componente de realidade muito grande. Temido e odiado, pior ainda, né? A gente sabe que não é esse o caminho da liderança natural e da liderança positiva. Na frase também fala que o líder, as pessoas só precisam saber que existe uma liderança ali, né? Você não precisa estar necessariamente presente, mas as pessoas têm que sentir que você em algum momento está ali junto delas. E o principal, né, nesse mundo em permanente mudança é que a gente precisa de ajuda. A gente não constrói nada sozinho. Então a parte final da frase que diz fomos nós que fizemos. E essa é uma definição de liderança relativamente atual, né? Ela foi escrita no século IV a.C. por um filósofo chinês chamado Lao Tse. Então, a definição básica de liderança, a liderança nas organizações e a liderança na vida, na sociedade, sempre esteve presente, né? A gente aqui não descobriu, eu pelo menos descobri ela não faz muito tempo. Então, este é o pensamento, esta é a frase que eu acho que serve para a vida, né? Você é um líder de você mesmo, é por aí que a coisa começa.